Salve, salve rapaz, e Ferrer na área, saca só. Imagina até a garota mais popular do colégio e sua paixão de infância caidinhas por você. Pois é, pessoal, parte 2 do resumo de Fufuidio Koibito Miman. Caso não tenha assistido a parte 1, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então já dá aquele peteleco no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Continuamos o anime com todos os alunos na aula de educação física. Enquanto Watanabe e suas amigas estavam falando sobre os machos que estão afim, nosso protagonista só observava e admirava ela de longe. Em seguida, o nerdão amigo de Jiro fala pra ele que um rumor estão falando no colégio, de que o loirinho Garanhão não iria trocar de par quando alcançasse o rank A. Nisso, nosso protagonista já começa a ficar pra baixo, e seu amigo até tenta dar aquela animada nele, mas na cabeça de Jiro, ele já começa a se imaginar em um RPG, estando junto com o Garanhão, e enquanto lutam contra um monstro gigantesco, ele é apenas um fracassado, enquanto o loirinho seria o grande herói e estaria com seus dois amores. Saindo do ginásio, Jiro encontra Shiori, que pergunta pra ele qual o motivo dele estar tão pra baixo, e diz pra ele não causar problemas pra Watanabe, já que ela é uma boa pessoa. Nesse mesmo momento, Watanabe ainda estava dentro da quadra, guardando os equipamentos do treino, e dentro de uma salinha é surpreendida por Minami, o Garanhão. Ela esbarra na estante e uma caixa estava prestes a cair em cima dela, mas o loirinho simplesmente salva ela do acidente, e o Watanabe o agradece, e sente seu coração acelerar, percebendo que ainda sente algo por ele. Antes de ir embora, ela pergunta sobre o rumor, que ele continuaria como par da Shiori até o final, e ele responde que talvez, que dependeria do que Shiori disser. Watanabe começa a chorar por ainda gostar dele, e quando Minami pergunta se tinha acontecido algo, ela diz que entrou algo em seu olho. O Garanhão se aproxima, pega no rosto dela e pede que ela olhe em seus olhos. O nerd amigo de Jiro ainda estava na quadra também, e quando chega próximo da sala de equipamentos, observa aquela cena entre os dois, e pensou que os dois estavam se beijando. Cortando para Jiro e Shiori, conversando do lado de fora, eles estão falando do mesmo assunto, e ela basicamente respondeu a mesma coisa, que não depende só dela trocar de par ou não. E quando o Jiro estava prestes a dizer para ela que quando chegasse no rank A ia querer fazer par com ela, eles foram interrompidos por seu amigo. Ele estava apavorado e já queria fofocar sobre o que viu na quadra. Não demora muito e o Watanabe e o loirinho chegam, onde os três estavam. Nisso fica um clima tenso entre os brothers. O nerd Kamaharu sente que aquilo estava estranho e até tenta fazer uma piadinha para quebrar o clima, mas desiste. Shiori e Minami saem vazados dali. Jiro chega para falar com Watanabe, mas ela o corta e sai andando dizendo que estão atrasados para a aula. Quando o Jiro chega na sala de aula, ele ouve pelas garotas que o Watanabe ficou resfriado e tinha voltado para casa. Em seguida, o nerd fofoqueiro chega até Jiro para falar sobre o que tinha visto na quadra. Nosso prota finge que não se importava com aquilo, já meio que cortando o assunto, mas por dentro ele havia ficado arrasado. Chegando em casa, ele vê o Watanabe deitada no sofá e pergunta se ela está com febre, mas ela o ignora. Então ele senta no sofá e pede desculpas por não ser o Minami, e comenta que está feliz por ela e o loirinho terem se aproximado. Ela responde que ficou feliz por ter conversado com ele, mas nada demais. Jiro conta que ficou sabendo que ela deu umas bitocas no loirinho, dentro do depósito. Ela começa a dar risada disso, e nosso prota descobre que foi apenas um mal-entendido. Mas em seguida, ela começa a chorar, já que eles não vão trocar de par. Jiro tenta acalmá-la com um abraço, e ela se derrete em lágrimas. Mais tarde naquela noite, nosso protagonista estava sentado no sofá, pensando no que aconteceu mais cedo. E por não encontrar mulheres chorando com tanta frequência, ele ficou meio perdido do que tinha que ter feito, ao invés de só ter abraçado ela. Logo ela aparece na sala depois de tomar um banho, usando uma das camisetas dele, deixando ele louco com tanta beleza. Watanabe pega um sorvete, senta do lado dele e automaticamente ele já começa a pensar besteira. E ela pergunta se ele tinha acreditado que ela realmente tinha beijado o loirinho. E ele pede desculpas por pensar nisso. Ela também comenta que não sai por aí beijando qualquer um, e que na verdade, o beijo que Jiro deu nela foi o primeiro e único beijo que deu até agora. Ouvindo isso, nosso prota ficou muito envergonhado, mas por dentro ele estava feliz pra caramba. No dia seguinte, Jiro estava saindo de casa, e o Watanabe chega para arrumar a gravata dele, e aproveita para dar um abraço de despedida, mas quando ele tenta abraçar de volta, ela já corta ele fazendo um charminho, e sai dali. Já na escola, Shiori estava encarregada de limpar a sala de aula naquele dia, justamente no mesmo dia que Jiro. Na verdade, ela havia combinado isso junto de uma amiga. As duas estavam planejando para ela se declarar para o nosso protagonista. Então elas trocaram de dia, para que os dois ficassem juntos.
enquanto Watanabe almoçava com suas amigas. E elas comentavam que o Watanabe estava observando muito o nosso protagonista, e especulam que ela realmente estava interessada nele. Mas ela tenta disfarçar e dizer que na verdade gosta apenas do loirinho. Voltando para a sala de aula, Shiori começa a puxar assunto com Jiro, e eles conversavam enquanto apagavam a lousa. Nesse mesmo momento, Watanabe viu que Jiro não respondia suas mensagens, e ela vai até a sala falar com ele. Quando ela chega na porta, ao ver os dois juntos, ela se esconde, mas sai dali logo em seguida. E após isso, rola um clima entre Shiori e Jiro. Ela pede para ele abaixar um pouco e fechar os olhos. Ele então se prepara como se fosse um beijo, e ela acaba disfarçando, dizendo que só tinha pó de giz nele. Mas quando ela vai até a janela bater os apagadores, ela estava muito envergonhada pela cena. De noite, já em casa, Jiro está na sacada pensando, e o Watanabe chega logo em seguida com um copo de leite quente, dando desculpa de que tinha feito um pouco a mais, e perguntando se ele queria. Jiro aceita, e o Watanabe repara que ele estava um pouco para baixo, e pergunta se as coisas estavam indo bem entre ele e Shiori. Nosso protagonista mente dizendo que sim, mas ela percebe sua mentira. Os dois ficam observando as estrelas, e ela pede para ele chamar ela pelo primeiro nome, que é Akari, e fica provocando ele. O motivo disso é porque ela se sentiria mais segura sendo chamada pelo primeiro nome, e se estivesse ao lado dela, em certos momentos. Jiro chama ela de Akari uma vez, e ela diz que é frustrante ela ficar chamando ele pelo primeiro nome, enquanto ele chamava pelo sobrenome dela. E ela diz que parece que ela é a única da relação que realmente ama. E ele então percebe o que ela disse, mas em seguida ela tenta disfarçar, e ele também. Desesperada, ela sai correndo na hora e se esconde no seu quarto, percebendo que está muito confusa com relação aos seus sentimentos. No dia seguinte, na escola, a professora informa que eles teriam uma prova, e caso eles tirassem notas baixas, os dois ficariam de reforço, o casal junto, e não apenas um deles. Na saída da escola, Jiro tenta falar com a Watanabe, mas ela diz que vai dar tudo certo, mesmo não tendo estudado. Ela diz que hoje vai pro karaokê com uns amigos, mas preocupado com a prova, ele dá um sermão nela e a chama para ir para casa para estudar. E ela pensa que ele tá tão desesperado para ir bem na prova que seria só para trocar de par e ir com a Shiori. Já em casa, enquanto estudam, o Watanabe fica reclamando que não queria mais estudar. Jiro tenta dar uma reanimada, mas pelo visto ela tá com bastante ciúmes da Shiori. E logo em seguida, ela começa a tentar seduzi-lo, falando que eles podiam fazer algo mais divertido do que estudar. E vai encostando nele. Mas ele consegue dar uma resistida e diz pra ela focar no estudo. É o famoso Vir Jones, né? Depois de um tempo, eles finalmente terminam de estudar, e ela o chama de professor, e começa a dar uma provocada. O Watanabe parte pra cima dele de uma forma mais caliente, mas ele tenta se segurar firme ao máximo. Mas chega uma hora que Jiro perdeu o controle, e tentou se aproximar mais ainda de Watanabe. E prestes a ir pro Turnarounds, o nariz de Jiro começa a sangrar, pro azar deles. Ela começa a tirar sarro dele, mas reclama do desespero dele para fazer a prova e trocar ela por Shiori. Mas ele diz que não é por causa da sua amiga de infância, e sim por causa de Watanabe, já que no final, ambos ganhariam com isso. Em seus pensamentos, Watanabe fica pensando que se trocarem de par, ela não teria como mais dizer bem-vindo de volta, Jiro, e que as roupas deles, têm o mesmo cheiro, vão ter cheiros diferentes agora. No dia seguinte, pela manhã, Watanabe começa a chamar Jiro pelo seu sobrenome, que fazia tempo que não acontecia, e ele fica se perguntando por que disso, já que ela não parecia estar brava com ele. E logo ela aparece com uma sacolinha de chocolate que havia ganho, e diz para eles comerem juntos à noite. Na escola, Jiro e o Nerdola espiam uma garota se confessando para amiga de Shiori, e vendo ela dando um toco na garota, os dois têm uma sensação de derrota total, já que isso nunca havia acontecido com eles. Jiro passa o dia todo tentando descobrir o motivo de que o Watanabe está chamando pelo sobrenome, e quando ele chega em casa, prestes a tomar banho, o Watanabe simplesmente invade o banheiro, dizendo que saíram os resultados da prova, e eles subiram de posição no ranking. Mas ele estava totalmente envergonhado, já que estava sem camisa. Depois do banho, enquanto o Watanabe seca o cabelo dele, ele tenta chamar ela pelo primeiro nome, para testar se esse era o motivo dela estar estranha. E quando ela escuta, ela fica toda tímida. E sem surpresas, né? Ele acertou. Ela logo se aproxima dele e diz que prefere que ele continue chamando ela pelo primeiro nome, já que ela gostava mais assim. E finalmente, tudo voltaria ao normal. No dia seguinte, Shiori e sua amiga estão conversando sobre Jiro e Watanabe terem subido no ranking tão rapidamente. E diz a ela que se Shiori não fizer nada a respeito, ela perderia nosso protagonista para sua esposa, e que se bobear, eles fariam algo até mais além de só se beijar, ia ter uma ralação de coxa. E do nada, enquanto elas conversam, chutam a bola em Shiori, e ela vai parar na enfermaria,
a amiga dela encontra Jiro no corredor e conta o que aconteceu. E planejando deixar os dois a sós, ela fala pra ele ir até a enfermaria e ele tá levando um lanchinho pra ela. Shiori recebe a mensagem por celular e fica sabendo que nosso prota tá indo até lá. Ela começa a se arrumar, passando aquele famoso gloss maroto nos seus lábios carnudos. Jiro chega na enfermaria e pergunta se tá tudo bem com ela. E Shiori comenta que ele e sua parceira devem estar se dando muito bem, já que subiram de rank tão rapidamente. E nisso Jiro pergunta como que ela e o loirinho estão, se eles já tinham se beijado e tudo mais. Mas ela nega e diz que mesmo se acontecesse isso, logo essa pessoa se cansaria dela. Jiro diz que isso não aconteceria e que ele ficaria muito feliz em receber a preciosa primeira vez de alguém. E Shiori pergunta se Jiro poderia fazer um favor para ela. E ela diz que gostaria de praticar um beijo com ele, mas toda envergonhada já pede desculpas, já que ele agora tem o Watanabe. E ele diz que não se importa, que poderia praticar com ela, mesmo ele não sendo bom nisso. E eles ficam de frente. O coração dos dois começa a acelerar e ele então vai indo em sua direção. Mas prestes a rolar, ela regou e pediu para ele parar, já que eles não são um casal, não deveriam fazer isso. Bem na hora, alguém chega de repente na enfermaria. É a amiga de Watanabe. Quando ela vê que não tem nenhum doutor lá, ela dá uma olhada, e quando vê que tem duas pessoas na mesma maca, ela sai vazada. Pelo susto que levaram, quando a amiga de Watanabe entrou, eles caíram na cama, e Jiro estava simplesmente dando aquela bitoca em Shiori, e acidentalmente ele tirou seu bebê. Enquanto isso, no corredor, Watanabe encontra sua amiga, e a mesma conta a ela o que viu na enfermaria, aumentando ainda mais o que aconteceu ali, falando que teve turnarounds e gritaria. E nesse mesmo momento, Watanabe recebe uma mensagem de Jiro, dizendo que estava na enfermaria com Shiori, e depois dessa mensagem ela meio que especula que eram os dois que estavam na cama. Já em casa, Jiro percebeu que o Watanabe estava demorando muito para chegar. Ela estava em uma cafeteria, pensando em tudo que havia acontecido. E quando ela estava prestes a entrar em casa, ela fica se perguntando se Jiro realmente havia feito aquilo. Ela entra em casa e vê Jiro deitado no sofá, e começa a reclamar que ele deixou a roupa jogada pelo chão. Ela abre outra parte do sofá-cama para ter mais espaço, e vê que ele estava esperando ela chegar, mas acabou comendo chocolate sozinho e dormindo. Ela começa a tirar a roupa e fica só com a parte de baixo, e começa a deitar ao lado dele. E então começa a se perguntar se ele realmente fez aquilo que a amiga dela havia contado. E ela pede para ele esperar ela, para fazer aquelas coisas de adultos. No dia seguinte pela manhã, Jiro acorda e leva um susto ao ver o Watanabe daquele jeito dormindo do lado dele. E ele pede para ela se vestir. Nisso ela já aproveita e inventa que ele que tinha tirado as roupas dela na noite anterior, deixando ele em desespero, já que ele não se lembrava de nada. Ele segura ela firme e pergunta se realmente deixou de ser um virgão. E o Watanabe pergunta se aquela havia sido a primeira vez dele na noite passada. E Jiro responde que se realmente aconteceu, teria sido sua primeira vez. Ela não aguenta e diz que é tudo mentira. Ela só queria saber se ele tinha feito algo com Shiori mesmo. Ele fica revoltado e diz que esse tipo de brincadeira não se faz. E diz que está decepcionado por ainda ser um virgão. Ela fica brava e ele pede desculpas, dizendo que alguém como ela nunca faria algo assim com ele, e que ele havia sido presunçoso. O Watanabe tampa o ouvido dele e começa a fazer um monte de declarações que não teria coragem de dizer sem que os ouvidos dele estivessem tampados. E isso só mostra o quanto ela tá apaixonada pelo nosso protagonista, pessoal. E ficamos por aqui, né? Confesso que esse protagonista me surpreendeu um pouco nesses últimos episódios, mas espero que surpreenda ainda mais. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse resumo. Caso tenha gostado, fortalece deixando o like e se inscrevendo no canal, fechou? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto!